Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Estamos estudando o livro de Filipenses, conhecido como a Epístola de Paulo aos Filipenses. São as cartas escritas pelo apóstolo Paulo para a igreja de Filipe. Hoje vamos estudar o capítulo 2. O capítulo 2 nós vamos dividir em primeira e segunda parte. Hoje eu quero fazer a primeira parte baseado do versículo 1 até o versículo 18. São 30 versículos. Amanhã eu estarei fazendo do capítulo 2 até o versículo do versículo 19 até o versículo 30. O capítulo 2 tem algumas particularidades. O apóstolo traz uma exaltação ao amor fraternal e à humildade, do versículo 1 até o versículo 4. No versículo 5, ele traz o exemplo de Cristo na humilhação, até o versículo 11. Do versículo 12 até o versículo 18, ele fala sobre o desenvolvimento da salvação. E do versículo 19 até o versículo 30, o apóstolo, ele, junto com seus companheiros Timóteo e Epafrodito, ele apresenta eles para a igreja de Filipe. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. O apóstolo diz assim: se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação, diz ele aqui no versículo 5 e diante: tendo em vós mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença,
Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vós torneis irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todo vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Muito bem, amados, diletos irmãos, feito a leitura, vamos fazer uma breve oração para adentrarmos nesta palavra. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai, neste momento. Estou me preparando, Deus, para ministrar Tua palavra. E eu te peço, Deus, que me dê uma unção, uma capacidade para ministrar segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, segundo a Tua misericórdia, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui que o capítulo 2, ele tem algumas particularidades. Do versículo 1 até o versículo 4, traz uma exaltação a mostrar um espírito e uma conduta amável, agindo com humildade. Do versículo 5 a 11, o apóstolo apresenta o exemplo de Cristo, para que nós venhamos seguir o exemplo de Cristo. Do versículo 12 a 18, ele traz a diligência dos assuntos da salvação, a ser exemplo para o mundo. E do versículo 19 a 30, o propósito do apóstolo de visitar a igreja de Filipos e apresenta os seus companheiros para a igreja. Muito bem, vamos então analisar. Versículo 1 ao 4. Estes são um assunto à exaltação ao verdadeiro cristão. O apóstolo fala sobre a unidade, sobre a humildade. A unidade é sermos unidos um ao outro, estarmos unidos num só ideal, num só pensamento, agindo com humildade, conforme ao exemplo do Senhor Jesus. A bondade deve estar em nossos corações. Esta deve ser a lei do reino de Cristo. A lição que temos, que devemos agir de uma maneira uniforme, pois fazemos parte da família de Cristo. A sua família deve ser apresentada a Cristo. Temos diversos motivos para amar ao nosso irmão como um amor fraternal, pois fazemos parte da família de Deus. O apóstolo, ele menciona os diversos motivos para termos esse amor fraternal. Ele espera que venhamos experimentar os benefícios da compaixão de Deus, que sejamos também compassivos um para com o outro. É isso que o apóstolo espera de cada um de nós, que venhamos agir com um espírito de humildade, de compaixão, de amor, sendo compassivo um com os outros. Esse deve ser o gozo aqueles de que serve ao ministério de Cristo.
deve ser a alegria dos servos de Deus ver a unidade da Igreja de Cristo, vivendo unido um ao outro, entrelaçado através deste amor fraterno. Cristo vem a fazer-nos humilde para que não exista entre nós um espírito de orgulho ou um espírito de almejarmos ser maior do que o outro. Devemos ser servo com nossa própria comunidade. Devemos também ser sévero com as próprias faltas, mas não a falta dos nossos irmãos, mas as nossas próprias faltas. Devemos agir com rapidez para observar se estamos agindo com defeito para com nossos irmãos. Muitas vezes nós somos tão observador em observar a falta de outras pessoas, mas não estamos dispostos a observar as nossas próprias faltas, nossas próprias concessões. Somos incapazes muitas vezes de julgarmos a nós mesmos, mas somos tão rápidos para julgar os nossos irmãos. Devemos então ter cuidado, cuidar bondosamente dos outros e não entreter-nos em assunto alheio, não virmos a fermentar contenda entre os irmãos. Então não devemos nos intrometer em assuntos que não se diz respeito a cada um de nós. Não se pode desfrutar de paz interior, nem da paz exterior sem a humildade, amados. É isso que nos mostra o apóstolo Paulo do versículo 1 até o versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 11, ele apresenta o exemplo que devemos seguir, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é colocado diante de nós. Devemos parecer-nos a Ele em sua vida, agir da maneira como Ele, o Senhor, agia diante deste mundo tão cheio de iniquidade. Se desejarmos o benefício de sua morte, então devemos agir da maneira como Ele agia, porque a morte de Cristo foi para nos resgatar do pecado, da tentação que o mundo procura nos escravizar. Cristo é o nosso grande libertador, então Ele é o nosso grande exemplo. Se você quer ter alguém como exemplo de fé em sua vida, exemplo de ministério em sua vida, deve seguir o exemplo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo apresenta a cada um de nós. Atentemos para as duas naturezas de Cristo, a sua natureza divina e a humana. Ele, sendo na forma de Deus, participou da natureza divina na criação, como sendo o eterno Filho, o unigênito de Deus. E não estimou que fosse semelhante a Deus. Ele não quis se comparar a Deus, ele não quis a usurpação de ser igual a Deus e receber a adoração dos homens, que corresponde à divindade, que ele mesmo disse: adore somente a Deus. A sua natureza humana, na sua natureza humana, ele queria ser semelhante a cada um de nós. Nela se fez como nós em tudo, exceto no pecado. Ele não cometeu pecado e nele não achou pecado. Assim, humilhando por sua própria vontade, desceu da glória que tinha como comunhão com a mesma glória do Pai. Ele tinha a mesma glória de Deus nos céus e ele desce da glória, se tornando servo deste mundo, se tornando servo para servir aos seus semelhantes. Desde antes que o mundo existisse,
antes que o mundo fosse criado, Cristo recebia já glória nos céus. Ele era participante da própria criação. Quando Deus estava criando todas as coisas, quando Ele criava os céus e a terra e todos os seres, Cristo fazia parte dessa criação. Mas Ele despe-se de toda esta glória para se tornar semelhante a cada um de nós, em todo aspecto, mas sem cometer o pecado. Então, esses dois estados de Cristo, sendo homem e sendo Deus, desta maneira ele vem a própria humilhação e da própria exaltação. Cristo só não assumiu a semelhança e o estilo ou a forma do homem, senão a de um estado humilde. Não se manifestou com esplendor. Toda a sua vida foi uma vida de humildade, uma vida de pobreza e sofrimento. Mas o passo mais degradante foi morrer. A pior morte, a pior condenação, a morte de cruz. A morte de um malfeitor, de um escravo exposto ao ódio e à zombaria, exposto ao público. A exaltação foi da natureza humana de Cristo em união com a divina. Todos devem render homenagem solene ao nome de Jesus. Na cruz, Cristo consumou a salvação para toda a humanidade. A palavra que o apóstolo apresenta aqui, que Cristo se tornou a autoridade. A autoridade de Jesus, ele conquistou na cruz, no Calvário. E o apóstolo diz que devemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e para a glória de Deus Pai, porque essa é a vontade de Deus entre os homens. Que os homens venham honrar o Filho como honra o Pai. Aqui vemos tais motivos para amar, para ter este amor grandioso voltado ao Filho de Deus. Aquele que negou-se a si mesmo, que nenhuma outra coisa poderia suprir esse amor, que Ele amou a cada um de nós, negando-se a si mesmo para ser o nosso Redentor. Devemos agora amar, devemos obedecer assim como sendo filho de Deus. Devemos ser revestidos com esta humildade, agir diligentemente no uso de todos os meios que leve a nossa salvação, perseverando nele até o fim. Com muito cuidado, não haja fora do propósito de Deus. Não seja pessoas que se tornam rebeldes à vontade de Deus. Nós temos grande vantagem. A nossa vantagem é de que nós agora nos tornamos também coparticipantes da glória de Cristo. Então devemos assumir a nossa salvação, porque é Deus quem opera em nós, em nosso interior. Isto nos anima a fazer mais o que pudermos, porque nosso trabalho não será em vão. Ainda devemos depender da graça de Deus. Nunca devemos esquecer disso, que a graça foi nos dada através de Cristo. A obra de Deus em nós será consumada somente o dia que chegarmos diante do trono de Deus. Por ora, estamos recebendo uma natureza que vem nos vivificar, quer dizer, criar vida em nós. Vida eterna dentro do nosso espírito. E não podemos comprometer a nossa salvação. O nosso esforço deve ser voltado para o trono, para a cruz de Cristo.
A boa vontade de Deus para conosco é a causa da sua boa obra em nós. Isso deve ser concretizado, que cumpra seu dever. Cada um de nós devemos cumprir o nosso dever sem murmurações. Fomos chamados para sermos ministro e sacerdote de Cristo. Então cumpra-se em nós, cumpra-se a vontade que foi atribuído a cada um de nós. Preocupe-se por efetuar um bom trabalho a Deus. Não o faça motivo de contenda. Sejam, diz ele, aprazível, não dê ocasião a que haja ofensa entre vocês. Nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus devem distinguir-se dos filhos dos homens. Quanto mais perversos sejam os seres humanos, nós devemos ter o cuidado, devemos ser-nos como a luz neste mundo, como verdadeira luz que ilumina este mundo de treva. Nós devemos nos manter agora sem culpa, amados, porque a culpa já foi arrancada de nós. Cristo pegou toda a nossa condenação, toda a cédula que Satanás tinha de acusação contra nós e cravou na cruz do Calvário. Essa é a doutrina da salvação. É o exemplo coerente dos crentes, os crentes que irá iluminar os outros, irá dirigir os outros a conhecerem o verdadeiro caminho, conduzindo o caminho, a verdade e a vida às pessoas. Quem é o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Cristo é a piedade. Assim como a luz do farol adverte aos marinheiros que evite ficar muitas vezes preso às rochas, que dirige seu rumo ao porto seguro, assim todos nós, como astro, devemos brilhar. Assim é o Evangelho, é a palavra de vida. A palavra de vida dá a conhecer a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Cristo é a verdadeira luz que ilumina o mundo. Ele é a luz que veio resplandecer, trazer paz, trazer vigor. Devemos continuar sempre em frente, sempre para frente. Não devemos desanimar. O nosso esforço deve ser em fazer a vontade de Deus. E que os crentes sejam com muito regozijo, com muita alegria. O que estiveres felizes por terem bons ministros, tem muita razão para viver uma vida feliz e abundante aqui na terra. É isso que o apóstolo Paulo apresenta a cada um de nós. Este é mais um pedacinho do maná dos céus. É a primeira parte do livro de Filipenses, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18, que eu, presbítero Gregório, trago nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.